Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal Manicure de Sucesso. Vamos iniciar fazendo uma manutenção com a fibra de vidro. Para iniciar, eu já fiz toda a minha preparação com o prep, o desidrate e o prime. E agora eu já estou usando a minha base em gel. Observe que essa cliente voltou para fazer a manutenção, né? E teve algumas unhas quebradas e também ela precisou fazer essa reposição da fibra devido às unhas virem com quebradas, né? Então, ela optou para fazer a reposição da fibra. Já espalhei toda a minha fibra e agora estou colocando sobre essa unha, né? Estou espalhando ela bem para que ela possa aderir ao produto. É importante você espalhar bem essa fibra para que ela possa aderir todo o produto e que não venha ficar com nenhuma falha. Para fazer essa manutenção, eu já cortei uma fibra bem maior, para mim não estar perdendo tempo. Aproveite e já curte aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para que você possa receber todas as notificações dos vídeos que serão postados nesse canal. Nessa unha que está quebrada, vou colocar novamente o gel base. O gel base que eu estou usando é o gel da Volha, tá? Vou cortar essa fibra que está bem maior. Eu já deixei ela grande mesmo para me ganhar tempo. E vou colocar sobre essa unha, dando para ela uma estrutura. A função da fibra é fazer uma estrutura para essa unha ter um alongamento. Observe que eu vou espalhando até chegar ao ponto zero, para que possa ficar uma unha quadrada. Esse é o momento que a cliente tem que saber qual o formato que ela vai querer para que você consiga fazer o formato certo. Eu quero saber se vocês estão gostando desse conteúdo aqui no nosso vídeo. Deixe o seu comentário, a sua dúvida, para que a gente possa te ajudar e também trazer mais conteúdo como esse aqui no nosso canal Manicure de Sucesso. Sempre que precisar, eu venho novamente e passo o gel base por cima da fibra para que ela possa ficar realmente bem aderida a essa unha. E olha só, já fiz a aplicação e agora eu vou levar para a cabine. Deixei na cabine por 60 segundos. Vou espalhar toda a minha fibra. É importante que essa fibra esteja bem hidratada, tá? É importante você já deixar essa fibra toda preparada antes da sua cliente chegar. Assim você vai ganhar tempo para você fazer essa manutenção. Depois que eu fiz, espalhei toda a fibra hidratando, agora eu venho colocando sobre a unha para que ela possa ficar toda coberta com essa fibra, sempre espalhando até chegar ao ponto zero, que é geralmente onde tem mais quebra da unha, né? Quando o ponto zero ele fica desprotegido. Essa cliente já teve uma experiência com a fibra, gostou, voltou, né, para fazer essa reposição. É aconselhável você fazer essa reposição da fibra a cada 2, 3 meses, dependendo do crescimento da unha da cliente. Também eu gosto de usar essa lanterna para facilitar a minha aderência da fibra. Ou seja, quando eu coloco essa lanterna, o gel ele já seca, facilitando que ele não fique se espalhando e a fibra volte a se juntar. Agora que eu já fiz a minha aplicação da fibra, vou fazer agora a minha construção. Para fazer essa construção, você vai precisar de um gel construtor. Primeiro eu faço uma camada
para cobrir toda essa unha. Após que eu fizer essa camada, eu já levo para a cabine para secar por 60 segundos. Voltando da cabine, eu com o auxílio do PrEP vou tirar a gominha que fica dessa unha. Após fazer isso, eu já vou deixando o tamanho que eu preciso para essa unha. Quem não tiver motor pode usar também a sua lixa, não tem problema, tá? Eu estou usando o motor porque aí vai facilitar para mim. Então eu já vou dando forma a essa unha, para que quando eu vim fazer o meu lixamento, venha facilitar. E eu sempre gosto de fazer esse trabalho manual mesmo, porque aí eu consigo ver, né, onde é que eu vou precisar nas laterais, dando o formato dessa unha quadrada. Vou fazendo o lixamento com a lixa 100, 180, para que eu consiga dar formato a essa unha quadrada. Eu sempre faço esse lixamento antes de vir com uma camada mais grossa de produto, ou seja, tipo ponto de tensão ou uma segunda camada, como vocês estão acostumados a trabalhar, tá? Esse é o formato que eu trabalho, sempre fazendo esse esqueleto para facilitar a minha segunda camada e isso me ajuda muito, principalmente no lixamento final. Então, com calma, eu vou vendo aonde essa fibra subiu, né? Aonde ficou mais um excesso de gel, ou seja, fora da minha simetria, para que eu consiga vir com o produto facilitando e no lixamento final eu não perca tanto tempo. Então, esse é um dos segredos na manutenção para que você possa facilitar o seu dia a dia. E agora eu vou vir com uma camada de gel mais grossa, fazendo a cobertura sobre toda essa unha. O gel que eu estou usando é o gel Control Cover da Volia. Esse gel é o da linha Autonivelante, que quando você coloca sobre a unha, ele vai nivelando sobre toda a unha, facilitando o meu lixamento final. Quando eu faço esse procedimento, me ajuda porque no final eu vou lixar bem pouquinho. Automaticamente ele se encontra sobre a unha, fazendo com que ele fique bem nivelado para te ajudar na hora de fazer o lixamento final. Leva para a cabine por 60 segundos. Volto novamente, retiro essa goma com o PrEP da Volia. E agora eu vou fazer o meu lixamento. Viro a mão da cliente para mim, sempre vou lixando a ponta. Esse lixamento, ele me faz ter certeza que essa unha vai ficar bem quadrada. Eu sempre vou fazer primeiro esse lixamento, porque eu vou ver a espessura da quantidade de gel que ficou sobre a unha e aí eu consigo ver aonde é que eu vou realmente retirar ou fazer mais lixamento sobre essa unha. E agora eu vou fazer o lixamento lateral, nas paredes laterais, para que eu consiga ver toda essa simetria. E eu quero saber se vocês estão gostando desse conteúdo
aqui no nosso vídeo. Deixe o seu comentário, a sua dúvida, para que a gente possa te ajudar e também trazer mais conteúdo como esse aqui no nosso canal Manicures de Sucesso. Com a broca cilindro, novamente eu vou fazendo essa remoção do gel, né, para facilitar o meu lixamento manual. 50% do gel eu vou tirar com a broca, isso facilita muito a minha manutenção. Sempre venho das paredes laterais para o meio, retirando. Às vezes o dedo da cliente é um pouco torto, então quando você vai fazendo, ele vai se concentrando mais em um local. Isso dificulta um pouco o lixamento. Quando isso acontece, geralmente é porque os dedos da cliente são um pouquinho inclinados mais para um lado, fazendo com que o gel se concentre mais daquele lado. É sempre importante ter essa observação com a anatomia do dedo, para que você consiga, na hora do lixamento, diminuir o tempo de lixamento. Novamente com essa minha broca, né? Essa broca cilindro. Eu amo essa broca porque ela consegue realmente tirar todas as imperfeições na hora do lixamento. Essa manutenção gerou um pouco de desafio. Como vocês podem observar, a anatomia desse dedo, ela é um pouquinho torta. Isso dificulta muito na hora de fazer o lixamento, porque a gente está buscando aqui um quadrado perfeito. É desafiador, sim, para um anel design fazer isso, mas também não é impossível, né? Eu gosto mesmo de trabalhar 100% com a lixa manual, facilitando o meu lixamento, trazendo realmente essa simetria perfeita. Às vezes a broca não consegue deixar do jeito que eu quero, então sempre vou usar a lixa manual mesmo. E agora eu vou fazer essa remoção na zona da cutícula com uma broca mais fina. A ponta dela é um pouquinho quadrada, facilitando a minha remoção desse excesso de gel que fica na zona da cutícula e evitando também que essa broca possa machucar essa cutícula. Às vezes, quando você coloca o gel, ele escorre para a zona da cutícula. Então, essa broca vai facilitar o seu lixamento na zona da cutícula, retirando todo aquele gel indesejado que fica na zona da cutícula. Sempre com uma rotação baixa, eu vou fazer esse procedimento. Retiro todo o pó para mim observar se tem mais alguma necessidade e olha só como ficou esse lixamento. É isso, gente. Está aparecendo aí na sua tela mais dois vídeos para vocês assistirem.